Olá, muito boa tarde. Está começando o nosso CBN na Rede. Eu sou Vanessa Vantini. É um prazer estarmos juntos e conectados aqui na CBN São José dos Campos e Vale, AM 750. E essa é uma semana muito especial para a gente aqui no CBN na Rede. A gente vem tratando aí de várias temáticas, de várias pautas e assuntos relacionados aí ao universo feminino. Amanhã, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e vamos estar juntas aqui e conectadas ao longo dessa semana para debater diversos assuntos. E a gente segue aqui, inclusive ao vivo agora nas nossas plataformas digitais. Então você consegue também assistir ao CBN na Rede, vá lá no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook e participe aqui desse nosso bate-papo. Vou deixar também o nosso WhatsApp, que é um outro canal de comunicação com você. O número é o 99-6035-234. 99-6035-234. Nós estamos também com o nosso novo aplicativo e por lá você já encontra todas essas informações para facilitar aí as conexões. Então você baixando o nosso aplicativo, lá tem o nosso WhatsApp, tem o nosso site também com as principais notícias da região e você já é direcionado para as plataformas digitais, tá bom? Vamos começar o nosso bate-papo dessa terça-feira. Ontem, então, a gente falou um pouquinho sobre mercado de trabalho. Hoje a gente muda um pouco a temática e o tema principal aqui do nosso CBN na Rede vai ser um empreendedorismo feminino. Isso mesmo, a gente vai falar sobre os desafios, as conquistas e como as mulheres vêm se apropriando do empreendedorismo como um novo caminho aí para empreender, inovar e serem donas, né, do seu próprio negócio. Para esse nosso bate-papo especial, a gente está recebendo aqui no estúdio da CBN Vale a Gisele Barros, empresária e dona do Buda Spa aqui de São José dos Campos. Uma amiga muito querida, né? Fico muito feliz de ter você aqui, Gi. Obrigada, é um prazer estar aqui. Boa tarde a todos os ouvintes aí da CBN. É uma honra. Obrigada pelo convite, Ivana. Eu que agradeço a sua participação aqui. E a gente está também com a Marina Carossi Constantino, ela é empresária, sócia fundadora da Padaria Papaya, que a gente já sabe que é um point, né, Marina, no Aquários, e traz muita inovação. Isso eu queria falar com vocês também ao longo do nosso bate-papo, que às vezes o desafio de empreender é você escolher a área que você quer empreender e inovar também. Então, tenho certeza que você vai conseguir trazer muitos exemplos, né, de como você chegou nesse formato da Padaria Papaya. Então, obrigada, viu, por estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço o convite. Sem dúvida, são muitos desafios, muita história, né, nesses 3 anos de empreender. E espero contribuir um pouquinho aqui nesse nosso bate-papo. Eu tenho certeza. E olha, gente, para a gente começar aqui a nossa conversa falando sobre empreendedorismo feminino, eu separei aqui um dado que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar. Então, pegando aqui os números de mulheres, né, que estão aí abrindo o seu próprio negócio, a gente teve um salto em 2022. Então, 10 milhões de brasileiras resolveram empreender no ano de 2022. E segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que é o PNAD, significa um aumento de 34% se a gente comparar com 2021. Então, a gente vem percebendo, e os números mostram isso, que as mulheres estão ali empreendendo. Para começar, eu queria que vocês compartilhassem com a gente como é que foi essa decisão, né? Essa chavinha que mudou para vocês e tomar a decisão. Peraí, vou arriscar, digamos assim, e vou empreender. Eu posso começar, então? Vai lá, Gi. Então, vamos lá. A minha história, a vida inteira, né, minha carreira profissional sempre se ancorou em multinacionais. Então, trabalhei Coca-Cola, Nestlé, foram 25 anos aí contribuindo para grandes empresas. E quando eu vim para São José dos Campos, eu sou paulistana, né, eu vim já agora chegou o momento, eu vim já com essa perspectiva de pensar em empreender, né. E aqui eu fui novamente, eu recebi uma proposta para ir para o mundo corporativo, e isso postergou um pouquinho, né, o empreender, mas também eu permiti isso porque eu não tinha aquela certeza do que fazer. Eu só sabia que eu queria ter algo meu, né? No mundo corporativo a gente fala muito da dor de dono, né? Precisa ter dor de dono, e eu tinha essa dor nas empresas, pelos desafios pelos quais eu passei, o meu comprometimento, a minha lealdade à empresa, ao negócio, né? Então, e aí eu queria ser dona do meu próprio negócio. Durante a pandemia, aqui em São José, essa questão do empreender me trouxe uma certa urgência, um incômodo constante, porque eu falei, não, agora mais do que ainda eu quero empreender, mas eu quero empreender com algo que tenha um propósito de fazer o bem para alguém. Só que o que seria isso, né? Porque eu não sou da área da saúde, minha área é business, né? Área de marketing. Então, assim, eu falei, como é que eu chego lá? Eu só sabia que eu precisava fazer algo. E foi uma coisa muito forte que deu em mim.
E, na época, eu estava trabalhava na prefeitura aqui de São José, com o prefeito Felício, com o atual prefeito Anderson. E assim, não entendia por que eu queria empreender, porque eu era muito feliz. Ali a equipe, o grupo era muito bom de trabalhar. Mas eu decidi que eu precisava fazer uma mentoria. E fui buscar essa mentoria numa ex-colega da Nestlé, que hoje mora na Alemanha, e que se tornou mentor, né, coach de transição de carreiras. E a gente foi conversando, foi desenvolvendo, fizemos um trabalho maravilhoso. E foi aí que eu cheguei no Buda Spa. Nós chegamos num espaço que era um espaço de relaxamento e bem-estar, né? Porque é muito curioso isso, só fazendo um parênteses, Van, as pessoas costumam achar, por exemplo, a minha área, né? A minha especialização sempre foi business internacional e marketing. E as pessoas acham que a gente vai empreender, então eu vou na minha área específica. Vou abrir uma agência de marketing, por exemplo. Consultoria, marketing, a gente pensa que você vai naquela zona de conforto, que é aquilo que você fez a vida inteira. Mas isso não é o que te faz querer empreender. O coração, quando ele decide empreender, ele vai muito além. E eu falei, meu Deus do céu, como é que eu faço? Porque assim, eu preciso encontrar algo que esteja alinhado a um propósito maior. E montar um spa não é muito a minha área, né? E aí que a gente começa os estudos, começa a se aprofundar, e a única certeza que eu tinha era, eu vou fazer dar certo. Eu conheço muita gente que empreende, fala dos desafios, né, de pessoas, desafios do dia a dia, né? Mesmo, né? Porque financeiro, assim, de ali trabalhar com uma área que você não está acostumada do balanço da empresa, né? Exatamente. Eu tenho até uma amiga minha que empreende em São Paulo e ela fala, eu vou te deixar uma frase que você não vai esquecer. Empreender é fácil, difícil é se manter empreendendo. E isso é uma verdade. Eu hoje, após passado 1 ano já de Buda, graças a Deus um sucesso aqui na cidade, mas assim, realmente, porque na hora que você está empreendendo, que você tem aquela grande ideia, você está numa motivação, numa inspiração, você tem muita garra, muita energia, e isso é necessário para fazer a coisa acontecer. Mas quando vem a rotina, quando vem os desafios do empreender, né, e acho que a Marina aqui com a gente, ela vai ter bastante coisa para falar disso também, lidar com pessoas, né, e eu empreendo com uma empresa pequena. Eu assumi a contabilidade, a administração, o financeiro, o marketing, o RH, ainda sou coach das minhas meninas. Então, assim, essa é a parte mais desafiadora. Não é o empreender, ter a grande ideia e seguir adiante. É se manter nela, né? É manter força. Tem dias que você tem vontade de desistir e largar tudo e falar, por que eu fui fazer isso? Eu quero voltar para a empresa, quero voltar. Que eu tinha um chefe, que eu sabia mais ou menos o que eu tinha que fazer todo dia. Imagina que você passe por isso também. Muito, passo muito. Passo muito. O meu já é um pouquinho diferente, né? Eu também não era de São José, eu morava em Mogi das Cruzes com a minha mãe e trabalhávamos juntas em casa. Então, eu já empreendia de forma informal mesmo, né? Não constituía não tinha uma empresa e tudo mais, mas eu tinha essa paixão, né? Então, eu fiz gastronomia, eu fiz administração já por conta disso, porque eu realmente amava aquilo, já era uma paixão. Então, a padaria nasceu já... de uma área que você gostava. Exato. Então, foi uma construção, né? Eu já imaginei, eu tinha a papaya na minha cabeça já, sabe? E só que ela não tinha essa dimensão que ela é hoje, né? Eu até brinco, ela era para ser uma boulangerie, que era algo super intimista, pequeno, uma produção pequena pra mesmo, né? Vamos falar de um bairro. E aí ela nasceu assim, uma oportunidade de negócio. O ponto estava ali. E o ponto eu estava muito mudando bom, para né? São José, porque foi na mesma época que eu estava casando, mudando para São José. Então foi tudo junto. Vamos. Não dava tempo para perder, assim, né? O negócio está ali, é tudo muito... Funcionava, casava bem. Eu tive que dar, obviamente, calcular melhor ali o sonho, né? Porque era e ganhou uma proporção talvez 10 vezes maior do que eu imaginava. E os desafios, assim, são diários, são muitos, né? A implantação já foi muito difícil, dá uma insegurança, porque foi meu primeiro negócio nesse tamanho todo, um investimento muito grande. Então, assim, deu muita insegurança, né? Então,
como que a gente ia fazer para estruturar tudo isso. Então, foi muito estudo. O mercado ali, eu via que não tinha algo... Eu vi um mercado que não estava atualizado ali, não estava seguindo uma tendência de consumo, né? Então, assim, as padarias seguiam aquele conceito de mais tradicionais, né? Não tinha uma perspectiva nova, que é o novo hábito de consumo, né? Aquela padaria que tem o pão do dia, né? E aí, hoje isso não funciona mais. Então, o que o cliente espera? Ele espera o que está muito na moda, a experiência, né? A experiência do cliente. Então, assim, é o ambiente, é a música, é o atendimento, é como você olha aquele pão, enfim. Então, eu tinha tudo isso. Bom, tem que atender todas essas expectativas. Ao mesmo tempo, também, a gente precisa administrar como que vai ser isso financeiramente, fechar essa conta. Então, é menu, são pessoas, é experiência do cliente. São muitas coisas que a gente precisa estudar e fechar isso, né? Então, foram muitos desafios aí, foi bem difícil. Foi na época de pandemia também, né? Então, eu inaugurei Vocês 4 meses depois, 4 meses depois de inaugurar, já veio a pandemia. Então, assim, todo aquele plano que eu tinha feito, eu tive que adaptar 100%. Então, foi bem complicado. Legal. Mas sobrevivi, graças a Deus, então estamos aí. Vocês duas passaram por... A gente pode dizer que a pandemia ainda não acabou, né? Mas, enfim, a gente já passou pelo pior e vocês sobreviveram a esse momento tão difícil. E agora é hora de olhar e pensar nas novas estratégias, né? A gente vai fazer um rápido intervalo aqui no nosso CBN na Rede e a gente já volta, porque a gente sabe que muitas vezes quando a gente começa é que vem o tal tropeço, acerto, e às vezes você tem que aprender na prática mesmo. E aí eu vou querer que vocês tragam aqui alguns exemplos do que vocês foram aprendendo na prática. Então, fiquem conectados com a gente, que a gente já volta, que tem mais CBN na Rede. CBN na Rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. De volta aqui com o nosso CBN na Rede. Aqui entra o intervalo, a gente continua conversando, a gente volta e a gente continua conversando por aqui. E agora a gente está com um material muito legal que a Fabiola Molina mandou pra gente. Ela também da área esportiva, uma empreendedora, né? Foi nossa atleta aqui de São José dos Campos, que ganhou destaque nacional e internacional, resolveu empreender. Então ela tem uma loja que trabalha principalmente com artigos esportivos, mas também com moda casual. E ela vai compartilhar com a gente um pouquinho dessa sua experiência nesse mundo do empreendedor, e a gente vai colocar no ar esse depoimento, inclusive para a gente conversar um pouquinho sobre isso também por aqui. Coloca para a gente, por gentileza, Edson. Oi, Vanessa. Oi, pessoal da CBN. É um prazer estar aqui com vocês nesse programa especial do Dia das Mulheres. Para mim é um privilégio, né, trabalhar primeiro com a minha mãe, que é uma mulher incrível, que eu admiro muito, e depois com outras 40 mulheres. Nossa empresa é exclusivamente, o quadro é de 100% de mulheres, e cada mulher tem uma força tão incrível, tem uma luz tão incrível, que cada uma acrescenta tanto, né, no nosso dia a dia, e a gente traduz isso também, né, para as nossas peças. Cada uma coloca aquela energia, né, feminina, positiva, em tudo que a gente faz, transformando um pouquinho, né, o nosso mundo com amor, com delicadeza, com esperança. Então é um privilégio saber que aí você também tem duas empresárias que também tem um quadro 100% feminino, e a gente continue assim, crescendo, se apoiando, prestigiando uma a outra. Então, para mim, está sendo um prazer estar aqui com vocês nesse dia nosso. Oi, E eu, a vida inteira, né, vivi no mundo corporativo aquele paradigma de que quando tem muita mulher, não dá certo, é muito isso, muito aquilo, da briga, da discordância, muita fofoca. E assim, o lado bom de eu empreender no auge dos meus 40 anos aí, né, passados um pouquinho, é que a gente já vem com uma maturidade diferenciada. Então, assim, o legal de você montar a sua empresa, se empreender, é que você traz a cultura que você sonha para o teu negócio.
Eu sempre me adaptei à cultura das empresas a qual eu fiz parte. E a cultura que eu queria para o meu negócio é a cultura do amor. O que é a cultura do amor? Conflitos, eles existirão sempre. Existe na casa da gente, existe entre os amigos, existe, faz parte do relacionamento do ser humano, o conflito. Mas a forma como a gente lida com eles. Então, se eu tenho um coração bom e eu estou disposta a não aumentar um problema e sim solucioná-lo e deixar para lá, tudo passa a ser mais leve, né? O nosso espaço é um espaço de relaxamento e bem-estar. A gente faz uma troca de energia muito grande com os clientes. Os clientes buscam lá reduzir estresse, tensão, né? Receber um pouco de dopamina, serotonina, felicidade. Como é que eu posso oferecer essa experiência sensorial que a gente traz lá no nosso ambiente se eu tenho pessoas que estão brigando, que estão tensas, que saem, que estão com raiva dentro de si? Então, isso tudo transforma a forma que a gente tem que trabalhar lá. Quando tem conflito, eu sempre interajo com as meninas e falo, olha, se eu percebo que o conflito não ficou bem resolvido, vamos conversar. Porque, assim, às vezes a gente tem o hábito, às vezes, de julgar demais a palavra do outro. E, na verdade, muitas vezes a gente não está bem naquele momento e recebe de uma forma torta. Só que o que eu vou fazer com isso, né? Eu até costumo brincar que as pessoas costumam beber do próprio veneno para matar o outro, né? Então, assim, isso é a pior coisa que existe. Então, uma das regras número 1 para mim é assim, seremos mulheres e vamos quebrar todos os paradigmas que mulher não consegue conviver. O que eu mais ouço das minhas amigas e colegas e pessoas, clientes, quando estão lá, eu falo, mas como que é só mulher aqui? Vocês devem viver num caos. Temos TPM, temos dias que não estamos bons, sabe como a gente reage a isso? Se abraçando, se acolhendo. Nós somos uma rede de apoio de mulheres. Até porque uma entende a outra, né? Nós temos lá mulheres que são mães solteiras, nós temos mulheres que têm 3 filhos, nós temos mulheres que são solteiras ainda, então nós temos todas o tipo de composição familiar na vida pessoal, e a gente se acolhe porque todas nós temos problemas, todas nós temos dificuldade dentro do nosso universo. E a gente precisa estar bem para o nosso cliente, porque o nosso cliente vai lá buscando a felicidade. Então, eu tenho que saber lidar com essa energia. A gente tem até algumas rotinas com algumas meninas que também gostam. A gente faz meditação guiada lá, a gente recebe algumas pessoas para fazer alongamento. Então, a gente faz todo um trabalho para que a nossa energia, e isso transcende o trabalho. Isso vai para o nosso dia a dia. Hoje, passado 1 ano, desde que nós inauguramos, mais de 50% da minha equipe ainda é a equipe original de quando nós inauguramos. Até tem algumas meninas que falam, nossa, eu tinha um coração mais peludo, sabe? Eu era aquela que gostava, às vezes, de falar de alguma coisa. E hoje a Gisele me amoleceu, porque eu estou bobona, até em casa. Às vezes meu marido me tira do sério e eu deixo para lá, porque às vezes eu percebo que ele não está bem, então eu só tenho que acolher ele. Né? Não vale a pena bater de frente, né? Então, assim, trabalhar com muitas mulheres tem o desafio, porque a mulher ela é muito competitiva, porque a mulher ela tem o hábito de, entre aspas, invejar o que a outra tem, o que a outra conquistou. Eu não sei por que isso, mas isso existe na natureza feminina. O homem ele se apoia mais, né? Até brinca, é só olhar um programa de reality show que você percebe que os homens se apoiam mais e as mulheres é numa treta danada uma contra a outra. Desde todas se apoiarem ali para crescerem juntas, né? Eu tenho uma amiga que é influencer que ela diz, mulheres da minha faixa etária não costumam curtir, não querem me dar audiência e eu não entendo por quê. Não me ajudam a ter o meu sucesso. E eu falo, eu quero que todos tenham sucesso. Eu acho que a gente tem que falar, se apoiar, se ajudar, né? E assim, a mulher no mercado de trabalho, eu sempre trabalhei em equipes mistas. Eu acho que o homem, pela natureza que ele tem, e a mulher, a natureza dela, se complementam em muitas áreas. Mas no meu negócio, aquele olhar, a parte sensorial, né? O tato que a gente tem que ter de uma visão mais aberta do todo, a observação, a intuição, se faz necessário que sejamos as mulheres, né? Mulheres ali, porque é um espaço de acolhimento total. Então, a gente tem isso mais elaborado, isso já vem da nossa natureza, até por isso que as mulheres se tornam mães. Então, a gente tem essa potência toda do lado emocional, né? E, graças a Deus, a gente tem um time que a gente é feliz. A gente sai, a gente bebe, se diverte, é maravilhoso. Isso é bom demais. Essa energia feminina, a gente sabe que faz toda a diferença. A gente vai para um rápido intervalo aqui e a gente já volta, porque eu sei que a Marina deve ter vários desafios exatamente de trabalhar no oposto, numa equipe diversa. Então, a gente já volta com mais CBN na rede. Se aproveitasse e comentasse também essa questão da diversidade, né? Então, a gente falou de um quadro de funcionários ali bem femininos e o seu ramo traz desafios novos e aí, claro, muitas vezes é preciso inovar
para estar atual assim e com novas estratégias para o mercado. Sim, é uma coisa super assim que eu vivi muito, que a Gisele falou. Gisele, desculpa. A quebra de paradigma, né, da mulher. Eu, principalmente, porque assim, o ambiente da padaria é basicamente masculino, sempre foi. Né? Então, aí vem uma menina, né? Considero uma menina, Com nova. certeza, novinha. Começando, primeiro empreendimento, mulher nova, frente a padeiros, né, de 50, 30 anos de casa, enfim, foi um desafio muito grande, né? Quem que é essa menina que quer vir aqui falar como eu devo fazer? E realmente mudou a forma, né? Então eu não venho mais com aquele pão, com aquela forma de trabalhar tradicional. Eu trouxe algumas formas novas, né? Então, a fermentação natural. Então, foi muito difícil eu dar esse treinamento, formar essa equipe, porque a maioria são homens de muito tempo de experiência, né? Então, assim, muito fechados a conhecimento, né? Não, eu faço desse jeito, eu trabalho desse jeito. Eu sempre trabalhei assim, o que eu vou fazer diferente? Né? O meu jeito é esse, é assim que eu vou trabalhar, é assim que a papaya vai trabalhar. Né? Então, questão de qualidade, de padrão, nunca teve assim, ficha técnica, processos. Então, um ambiente que sempre foi muito informal. Era donos de padaria assim, que passava familiar, então nunca teve essa formalidade de processo. Um dono de uma padaria que, na verdade, era dono de uma rede, não é? Então, eu tive bastante resistência, assim, de formar a equipe, de me aceitarem, mas é aquela coisa, né? Eu acho que você reflete muito da sua, não só da sua experiência, mas da sua essência, né? Vão ficando pessoas que têm afinidade com você. Então, é o respeito mútuo. Eu tenho quase 60 funcionários lá e a metade são mulheres. Eu tenho uma equipe mista, né? Hoje, graças a Deus, eu não preciso ficar provando nada para ninguém. Mas o começo foi difícil, sim. Formar essa equipe, principalmente, foi um desafio assim absurdo. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho pessoas que eu posso contar, meu braço direito, meu braço esquerdo, porque senão não seria possível. São muitas frentes ali, né, de produção e de público, de tudo, né? Então, eu preciso de uma equipe grande, né? Eu tenho também uma sócia que é mulher, uma gerente mulher também, tem um gerente homem, mas assim, eu tenho os dois, né, que é eu acho que tem um equilíbrio perfeito. Porque eu acho que soma, né? São olhares diferentes, a diversidade ajuda também nesse resultado, dependendo do ramo da empresa, né? Do ramo que você vai trabalhar. E eu achei super legal que você trouxe pra gente essa questão da experiência e dos estereótipos, né? Muitas vezes, quando a gente pensa num negócio que deu certo, que cresceu, que tá aí inovando, trazendo coisas novas, a gente associa muito que por trás desse negócio tem um homem, né? E eu acho que o empreendedorismo feminino traz exatamente essa quebra. Então, é esse choque que você colocou. Nossa, mas você novinha ali. É você que está por trás dessa empresa, né? Desse negócio. E sim, é possível, né? E vocês vêm mostrando isso para a sociedade, vocês empreendedoras, de que sim, é possível. E acho que isso que é muito legal. Obrigada. Não, mas hoje eu já lido, ok, pode ser, mas tanto faz, sabe? Porque essa provação, você ter que provar que você é capaz, sabe? Eu acho que o negócio em si já mostra que, ok, você passou uma inauguração, uma pandemia, eu acho que isso já fala, o que a gente construiu ali, exatamente. Acho, né? Então... mas é engraçado porque nunca é o mérito da mulher novinha que está lá todo dia, não, trazendo né? novas, né? Exato, então... As pessoas falam, ela teve sorte. Ela né? teve sorte, falo, mas isso eu nunca é maravilhoso. vi a sorte de encontrar ninguém dormindo em casa o dia todo, né? Né? Ela exatamente, teve sorte. Né? Imagino que vocês se prepararam em termos de todas as estratégias para que o negócio realmente desse certo. E não é fácil, né? É o acertar, o errar. Isso que eu queria que vocês trouxessem um pouquinho, né? O que vocês perceberam ao longo do caminho, sabe? Tem coisa que a gente só aprende na prática mesmo, ali fazendo.
Eu tive alguns momentos assim desafiadores que o meu marido olhava para mim, ele é meu maior parceiro, né? E ele convive comigo bastante, ele tem a indústria dele, a empresa dele, mas ele é muito próximo, porque hoje, eu falo, a empresa sou somente eu na gestão hoje, né? Eu tenho uma equipe fantástica que realiza toda a minha operação, mas na gestão só tem eu. E eu divido muita coisa. Eu lembro que um dia eu estava exausta, chorando em casa, assim, acabada, me sentindo distante dos meus filhos e tal. E eu falei, nossa, que vontade de largar tudo, sabe? E ele falou, mas amor, você sabia que seria assim? Eu não estou entendendo por que a surpresa. Eu falei assim, eu sabia porque muitas pessoas me avisaram, mas passar por isso dói, né? E é isso, por isso que eu falei que empreender não é difícil. Se você tem uma visão bacana, tem uma oportunidade bacana, tem um capital, vai em frente, mas se manter... Porque, assim, a rotina, ela é igual no ambiente corporativo, né? Eu lidei com um chairman global nas grandes empresas que eu atuei, eu lidei com muitos desafios também. Mas quando você empreende, é como se fosse o seu filho. Então, quando algo acontece com a sua empresa, é como se algo tivesse acontecido com o seu filho. O sentimento, ele é semelhante. Então, assim, machuca, te dói, te faz sofrer o coração. Né? E é um sentimento novo para mim, porque a vida inteira eu sempre fui, né? Eu falo, pau no gato. Vamos que vamos, né? Chorar no banheiro, né? Enxuga essa lágrima e vai para cima. E o foco é sempre na solução. Mas quando a empresa é sua, a dor é um pouco maior, sabe? Te abate de fato, mas você tem que se manter de pé. Forte. Porque você tem um time abaixo de você. Representa e se você ali, passa né? isso para o time, pode desequilibrar, inclusive. E aquela coisa, a mulher é frágil, né? Você não pode demonstrar isso jamais na frente, né? Você representa ali você tem que ser forte, não tem essa. Então, realmente, o que ela falou, eu relembrei assim no começo, porque hoje a gente já faz uma casca um pouco mais grossa, né? Já tá mais hoje forte, já não é mais assim, mas no começo, meu Deus, críticas, né? Pessoas que não querem agregar, são críticas completamente destrutivas. Então, assim, o começo, eu apanhei muito. Assim, o que eu imaginava era uma coisa e o que eu vivi na inauguração foi completamente outra. Foi muito duro. Minha equipe não estava preparada, foi um caos. E aí, assim, o que eu tive de crítica, a vontade era sempre de chorar ali na frente. Falar, gente, fecha tudo, não aguento. Graças a Deus eu passei também. Passou essa fase, né? Mas não é nada fácil. É como se fosse um filho mesmo e você ali só ouvindo crítica pesada. É difícil, mas isso faz você crescer. Se você conseguir olhar de outra forma e pegar só as partes faz sentido. De alguma forma não estava bom mesmo e você precisa melhorar. Só que eu acho que tudo é a maneira que a pessoa te traz, né? E que tem relação com a sociedade que a gente vive hoje. A sociedade está muito intolerante com o outro, né? Então, assim, eles não praticam a empatia. E eu sempre falo, a empatia não é se colocar no lugar do outro, é tentar sentir o que o outro está sentindo. Então, às vezes, como você falou, uma padaria é um negócio gigantesco, você acabou de inaugurar. É óbvio que a equipe não está azeitada, gente. A equipe é nova, estão aprendendo a operação. Estão até aprendendo, né? Como é que o cliente espera ser atendido. Então, é todo um processo. E aí, às vezes, chega um cliente no início de uma inauguração de um negócio, tem alguma falha que é natural, isso vai acontecer. É a única certeza que a gente sabe. Só que se a gente vai, a parte do amor que eu falo, se você vai com o coração aberto, coração bom e fala, não... Tá tudo bem, relaxa aí, eu sei que vocês estão, né, tá no início ainda, tranquilo. Não, mas tem gente que sai falando mal e fala, eu fui naquele lugar não e não é sei bom, o quê. Não, mas assim, hoje eu vejo, assim, de forma de gestão empresária, eu acho que realmente nós não estávamos prontos, porque era o meu primeiro negócio, minha primeira padaria. Realmente, quando você já tem outras padarias, você vai abrir mais uma, você já entende da operação, você já entende do business, o negócio flui. Mas ali foi tudo muito novo. E são vários negócios dentro de um. O que eu imaginava, que você até perguntou, né? O que você imaginava que teve que mudar ali na hora, durante a operação? Muita coisa, tipo, quase que tudo. O que eu imaginava era trazer uma tendência e tal. Não teve exatamente esse mesmo perspectiva que eu tive, assim, de só trazer fermentação natural, de só trazer produtos de empórios selecionados, porque, de repente, eu tinha muita concorrência ali em volta do supermercado, então não era produtos que o cliente ia consumir, só que não.
Ele queria o produto mais barato, eu tive que mudar totalmente o meu mix. Então, assim, são coisas que você faz um estudo de mercado, você analisa, mas é muito o dia a dia. Não adianta. Então, assim, eu tenho tanto cliente morador, que vai ter um hábito, e o cliente que está ali trabalhando, que vai ali buscando outros produtos. Então, isso para mim foi... eu tive que adaptar o mix. E eu acho que é 100%. legal porque é você aprender com a roda girando, né? Tudo a gente pensa antes, estratégia, isso é muito importante para o negócio, acho que a gente tem que reforçar aqui, mas muita coisa você aprende quando você já está lá de portas abertas. A gente vai fazer mais um rápido intervalo aqui no nosso CBN na Rede e a gente já volta exatamente para falar um pouquinho dessa ideia de... né, a mulher muitas vezes busca o empreendedorismo para ter um horário mais flexível. Eu quero saber se na prática é mais ou menos assim. Então fiquem aqui conectados com a gente. Até já. CBN na Rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. CBN na Rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. Estamos de volta aqui com o nosso CBN na Rede. Eu coloquei um desafio aqui antes da gente sair para o intervalo e vou voltar com essa provocação, porque eu sei que muita gente olha para a mulher empreendedora com esse olhar de acho que ela resolveu abrir o próprio negócio para ela ter mais tempo, para o horário dela ser mais flexível, porque a gente sabe que a jornada de trabalho, às vezes, numa empresa, ali naquele horário comercial, é complicado, com filhos, enfim, com outras atividades. Quero que vocês tragam a experiência de vocês, se foi mais ou menos nesse caminho e se na prática isso acontece. Olha, Van, eu até fico incomodada quando as pessoas fazem piadinha comigo, que agora você é dona de empresa, você pode agora tá fazer, tranquilo, tá tranquilo. né? De fato, é um ganho muito grande para nós que temos diversas, né? A gente é mãe, a gente é esposa, a gente tem as nossas necessidades pessoais eu gosto de fazer academia, eu gosto de meditar, então como que a gente organiza tudo isso? Então, hoje, empreendendo, eu consigo organizar melhor o meu dia e realizar as coisas em horários que melhor se adequam a mim do que antes, quando eu trabalhava, né, em empresas, e aí eu tinha que seguir um horário comercial de cumprimento de jornada de trabalho ali mínima, né? Mas eu diria o seguinte, para quem quer ter mais flexibilidade e trabalhar menos, não empreenda. Essa é a minha mensagem, porque assim, você vai trabalhar muito mais. A cabeça da gente, o coração, ele não para nunca. Ele não fecha nunca. Diferente quando a gente trabalha para os outros. Só que tem prazeres, satisfações e realizações de você olhar e ver o seu negócio crescendo. E, por exemplo, lá no Buda, o meu propósito, ele acontece a todos os momentos que sai um cliente de atendimento. Eles saem arrastando o chinelinho, falando, meu Deus, vocês são tudo na minha vida. Como eu precisava desse momento. Então, eu me emociono, eu choro com meus clientes, a gente se abraça lá, porque tudo isso faz sentido. Mas, assim, sim, pode acontecer de eu estar, às vezes, 3 horas da tarde no shopping fazendo alguma coisa pessoal. Mas pode ter certeza que às 11, meia-noite, eu estou com o computador ligado e trabalhando. Então, a gente tem uma flexibilidade, mas não se trabalha menos. É bem diferente, são duas coisas totalmente opostas. Isso já não me pegou, né? Porque, assim, quando você pensa em padaria... O horário é intenso e integral, digamos assim. Com certeza você não pensa que você vai ter um tempo para você, né? Não, definitivamente. Então, eu já embarquei nessa disposta, né? Ok, é de domingo a domingo, eu não fecho nenhum dia do ano, então, assim, é trabalho e é estar disponível. Hoje eu consegui formar uma equipe muito boa, pessoas que eu posso contar muito, então eu consigo, às vezes... Aliás, eu espero muito poder, pelo menos uma vez na semana, ter o meu momento de prazer ali no Buda, descansar um pouco. Relaxar. Preciso, é bom.
Mas não, estar disponível o tempo todo, preocupada, é como se fosse um filho mesmo, né? Você não tem como você desligar de forma alguma. Não tem aquela coisa que às vezes a gente trabalha em horário comercial, consegue pagar a luz e sair do escritório e deixar os problemas e voltar na segunda-feira. Você acaba levando muita coisa para casa. Não, jamais. Não tem como. Você é responsável por aquilo, né? Você é responsável por todas as pessoas que estão lá consumindo e por 60 funcionários. Então, assim, eu tenho uma responsabilidade ali que não tem como eu delegar, né? É minha. São 60 famílias, né? Fora isso, quando você pensa no macro, exatamente. É muita responsabilidade. Fora isso, né? Fora essas 60 famílias que a gente não tem como não se envolver, né? Um pouco daquilo que você estava falando. A gente passa muito mais tempo com eles do que com a minha própria família, com o meu marido. Então, assim, não tem como. Eu acho que a gente, quando empreende, levanta algumas responsabilidades, algumas bandeiras ali, né? Então, assim, a questão social é muito forte, né? Conhecer essas histórias, conhecer essas deficiências, melhorar de alguma forma a vida daquela pessoa. Tem muitas mulheres lá que, assim, entraram sem pretensão nenhuma. Me dá qualquer coisa, preciso trabalhar. Começou limpando, hoje eu tenho, sei lá, uma confeiteira, sabe? Então, é muito, muito legal dar a essas oportunidade, histórias. né? Então, a gente está o tempo inteiro com a cabeça pensando o que você pode melhorar de processo, de alimento, de, né, o menu, de ver uma coisa para uma pessoa ali do seu quadro de funcionários. Então, é o tempo todo pensando em alguma coisa, não tem como. Então, se a sua ideia era economizar ali no tempo, na verdade, isso na prática não existe. Não tem. E é muito interessante isso que a Má falou, porque, assim, eu tento trazer hoje tudo aquilo que eu vivi de problemas, que mulher não pode chorar no ambiente de trabalho, não pode demonstrar emoção nem fragilidade. Durante muitos anos eu trabalhava de terninho ou de tailleur, que hoje em dia nem existe, mas porque eu precisava me afirmar. Né? Durante as minhas 2 gestações, eu trabalhava dobrado, porque eu precisava provar que é o seguinte: eu só estou grávida, não estou doente. Isso não vai afetar a minha produtividade. Isso é doentio, isso é surreal. Mas a gente tem que fazer isso para se provar que ainda mais. O homem não precisa de nada disso, né? Se um homem fala, eu preciso me ausentar hoje de manhã porque eu vou levar meu filho no médico, todo mundo fala, nossa, que pai bacana. Se a mulher vai, mulher é fogo. Contrata a mulher. Olha, já vem que você tem. A mulher é complicada. Eu já ouvi líderes de grandes empresas falar, eu prefiro não contratar a mulher se tiver filho ou em idade de ter, recém-casada, porque assim, se ela vir a ter filho, a gente vai ter que ficar administrando um monte de ausências. E isso é surreal, isso é desumano, porque quando a gente está produzindo, a gente produz, às vezes, nada contra os homens, mas muito, porque a gente já sabe disso. E quando a gente sai para levar um filho no médico, e você deve saber disso, Van, a nossa cabeça fica no trabalho, por mais que achem que a gente está no médico, né? Então, é complicado. Ser mulher, assim, é desafio diário, e as mulheres indo para o mercado do empreendedorismo, como você disse, ali mais de 30%, isso é fantástico, porque as empresas vão mudar. Porque a gente está trazendo de que não tem nada de errado sentir, não tem nada de errado ser, nada. Você pode produzir, ser excelente, ter uma habilidade incrível, profissional e técnica. E ser mãe. E sentir, né? E demonstrar carinho pelas pessoas. Afinal de contas, num horário comercial básico, são 8 horas por dia que as pessoas se relacionam. Por que tem que ser ruim? Por que tem que ser duro? Por que tem que ser pesado? Exatamente. Não tem que ser. Tem que ser bom, já que a gente trabalha com vontade, com dedicação, então tem que ser bom para todo mundo. Meninas, eu quero agradecer demais esse bate-papo. Eu ficaria aqui fácil mais umas 2, 3 horas nesse bate-papo, foi muito gostoso. E, podemos marcar um próximo encontro por aqui. Não precisa ser só na Semana da Mulher, porque a gente tem que reforçar que é sempre, né? Que nem a Marina. Um café na papaya. Um café na papaya. Aceito já, Edi. Eu já tomo café lá, já janto lá. Vamos ver agora, tomar um cafezinho. Bora lá. Bora lá que vamos mesmo. Quero agradecer você também que ficou aqui conectado com a gente, sintonizado aqui na CBN Vale. A gente segue essa semana nessa temática feminina. Amanhã, por sinal, a gente vai receber 2 advogadas aqui. Vamos mergulhar realmente nessa temática feminina, problemas e soluções dentro desse universo. Então, fiquem aqui com a gente conectados. Amanhã a gente volta aqui na programação da CBN Vale. Tchau, tchau. CBN
na Rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. CBN Vale do Paraíba, ZYK 661, AM 700.